Bom dia, pessoal. Tá saindo som? Não, tá desligado, seu áudio. Bom dia. Saiu? Não. Está sim, Camila. Tá saindo? Obrigada, Está Lucilene. sim. Ah, então tá ok. Só um minutinho. Bom dia a todos. Espero que estejam bem. Vamos para mais um ATPC de Ciências da Natureza, né? Com objetivos de desenvolvimento sustentável e aprender sempre de Ciências da Natureza do terceiro bimestre. Com a área da ciência da natureza em conjunto, esse ATPC. Camila, biologia, Thaís, física e Eline, química. Vamos para os nossos recados da reunião. A reunião está sendo gravada para uso posterior dos professores, né, que fazem ATPC em outros momentos e até mesmo aqueles que não podem assistir nesse momento. Mantenham os telefones desligados para uma melhor apresentação. E, se necessário, desliguem as câmeras também, para uma melhor visualização. Quando quiserem interagir com a gente, é só levantar a mão, pois queremos interagir com vocês e a participação é muito importante. Vamos para a nossa animação de acolhimento. Pessoal, está saindo o áudio? Não, é que o meu caiu o Wi-Fi. Está saindo o áudio? Pessoal, vocês estão vendo o vídeo? Estão conseguindo visualizar? Não, está na tela de vocês apenas. Só na nossa? E não está saindo áudio. Então vou ter que retornar. Então, só um minutinho.
Bom, essa animação, O Poder dos Sentimentos, né? A música dela não é original, a música foi colocada por estúdio Luz, Calor e Som. É um vídeo bem legal e real, porque mostra quantas coisas bacanas deixamos de fazer porque estamos fechados, de baixo astral, numa vibe pessimista, ou até mesmo quantas pessoas deixamos de ajudar. Esse é o momento ideal para unirmos forças, alto astral e levantarmos a cabeça para continuarmos essa nova etapa de nossas vidas e na vida das pessoas ao nosso redor, dos nossos educandos. Eles precisam da nossa animação para a continuar os projetos deles. Tá? Os objetivos dessa ATPC: orientar os professores quanto ao trabalho com as ODS no desenvolvimento das atividades propostas no currículo e no material do uso do professor e do aluno. Iniciar o aprofundamento sobre o eixo formativo do terceiro bimestre, a educação ambiental, a partir da apresentação de um breve histórico da área e da discussão sobre suas perspectivas e possibilidades no contexto escolar, e das 17 ODS. Indicar ainda ferramentas digitais para abordagens no ensino híbrido, metodologias diferentes, para a gente estar tentando trazer esse aluno mais para a escola. Aprofundar os conteúdos e estratégias que serão trabalhadas na formação SA1 do terceiro bimestre de Ciências da Natureza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de animação. Foi pensado com muito carinho para esse momento que nós estamos vivendo agora. Só um minutinho por causa dos problemas, os probleminhas técnicos que acontecem no nosso dia a dia. Bom dia a todos. Então, como a gente colocou na pauta, um dos temas que a gente vai tratar são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como esse bimestre aí trouxe para a área de Ciências da Natureza, né, o eixo Educação Ambiental, esse tema não pode faltar, né? Então, não somente a área de ciências humanas aí se preocupa, né, com essa parte do desenvolvimento sustentável, mas as três áreas, né, a química, a biologia e a física também, né, estão envolvidas, né? Se a gente for pensar assim, a escola, né, ela se preocupa com o quê? Com o desenvolvimento do estudante integral, né? E esse desenvolvimento integral também envolve a cidadania, e como um cidadão, né, o pensamento sustentável aí não pode faltar, né? Então aqui, né, a escola, né, é um espaço onde você não trabalha só apenas o currículo, mas que você pensa nessa formação do aluno como um todo, né? Um cidadão mais consciente e que possa construir um mundo melhor, né? Então, como foi trazido nas formações pelo Centro de Mídias, que trouxe também uma linha do tempo aí, fazendo todo o trajeto, né, da história aí do desenvolvimento sustentável, né, de questões sustentáveis, né? Então a gente tem ali os objetivos do milênio, que acontecem em 2000, né? E daí depois vem aí os objetivos aí do desenvolvimento sustentável em 2015, né, a ONU estabeleceu essas metas, né, que são 17 metas a serem cumpridas, né? Então é um esforço global, né, em torno dessas causas, né? Então envolve o crescimento econômico sustentável, a erradicação da pobreza, a inclusão, né, entre outros. Vamos passar um vídeo bem curtinho aqui para vocês, que vai trazer bastante aí as ODS, né, e a ideia do consumo consciente.
Então, só um minutinho aqui. Apesar de toda a diversidade, em alguns pontos somos bem parecidos. Fazemos muitas coisas no piloto automático. Podemos usar menos água ou mudar a forma como nos deslocamos. Precisamos mesmo consumir tantas coisas? Podemos refletir mais antes de comprar e também antes de descartar as coisas. Mudar isso parece um grande desafio, mas se soubermos o que e como fazer, não é tão difícil. Para estimular as pessoas a ajudar na solução dos problemas gerados pela nossa maneira de agir, de nos comportarmos e de vivermos, especialistas de diferentes países se reuniram na ONU, Organização das Nações Unidas, e pensaram sobre vários temas fundamentais para a vida da humanidade. E criaram a Agenda 2030, um plano que indica as direções que governos, empresas, organizações sociais, escolas e pessoas devem seguir para se ter um mundo muito melhor até 2030. Esse plano prevê metas a serem alcançadas, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS definem os caminhos para mudanças concretas visando a alcançar o futuro que se deseja. E cada um de nós, com atitudes simples no dia a dia, pode contribuir para atingir os ODS. Quer saber como? Para começar, cada um de nós utiliza uma quantidade enorme de recursos naturais. Tudo o que se consome precisa de recursos da natureza para ser fabricado. Se o volume de recursos naturais usados para produzir o que cada brasileiro consome durante a sua vida fosse colocado em tambores como este e empilhados, eles alcançariam a altura de um edifício de 160 andares. E como há muito desperdício e o consumo é excessivo, acaba faltando água e comida para muita gente, ao mesmo tempo que mais de 30% da terra está degradada, dificultando muito seu uso para a agricultura. Além disso, a poluição do ar afeta a saúde de todos nós. E justamente para ajudar a resolver problemas como esses, é que os ODS foram criados. A boa notícia é que mudanças pequenas, simples mesmo, na nossa forma de consumir, podem contribuir para melhorar isso e caminharmos na direção das metas colocadas pelos ODS. Antes de comprar qualquer coisa, pense se realmente precisa daquele produto. Procure saber como ele foi feito, se é durável e diz como deve ser usado e como deve ser descartado. Para se ter uma ideia, o brasileiro produz pouco mais de 1 quilo de lixo todos os dias. Se uma única pessoa acumulasse todo o lixo que produz, em 24 anos teria 9 toneladas de lixo, um peso equivalente a 10 carros populares. Transportar e descartar corretamente tudo isso acaba custando um dinheirão, que, se fosse economizado, poderia ajudar a melhorar os sistemas públicos de saúde ou educação. Uma alternativa é sempre escolher produtos mais duráveis ao invés de descartáveis e estender ao máximo seu tempo de uso, com reparos e manutenção. Só troque por um novo se precisar mesmo. Podemos também contribuir reduzindo o consumo de água. Cada brasileiro consome em média 154 litros de água por dia, muito acima do recomendado pelas Nações Unidas. É um enorme desperdício. Não é difícil fazer um uso mais consciente da água, fechando a torneira ao lavarmos a louça ou ao escovarmos os dentes, ou saindo do chuveiro um pouquinho antes, o que também economiza eletricidade. Reutilizar a água do enxágue e da máquina de lavar roupas para lavar o chão, ou lavar a calçada usando um balde com água e não a mangueira. Mas, para ser sustentável de fato e ter o suficiente para todos, para sempre, é preciso a participação de todos. Todos mesmo, inclusive você, agindo e mobilizando outros para a ação. Então,
aí é um vídeo bem educativo que dá para utilizar com os alunos, né? E reforçar, porque quando a gente está desenvolvendo o currículo ali, o tempo todo abre essa oportunidade de tratar dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Seja na física, na química, na biologia, quando a gente vai falar de consumo de eletricidade, né? Então a gente pode encaixar também isso, está dentro do tema. A gente vê assim que nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, né? Que a gente é incentivado ao consumo. E aonde é que fica o meio ambiente, né? O lixo eletrônico aí aparece como problema, né? E está dentro das nossas áreas aí esse tema, né? O celular, eu tenho que estar sempre trocando com um celular mais novo aí, né? Como é que faz o descarte de tudo isso? Então é importante trabalhar esse tema e o Aprender Sempre aí trouxe essa temática, né? Então, na semana passada, a diretoria, né, cada um de nós esteve visitando as escolas e foi deixado, né, impresso cada uma das 17 ODS para que pudesse ser construído um painel, um mural na escola exposto para que todo mundo pudesse ver, né, os alunos e todo mundo que passa pela escola, né, observar, né, e pensar, refletir, porque aquilo ali chama atenção. Opa, o que é isso, né? E que é importante, né? É importante a gente pensar como um todo, como um cidadão do mundo, né? E aí foi deixado para as escolas, né? Para trabalhar isso, que é tema de Enem também, né? E de provas externas aí. E dentro desses objetivos, né? Para alcançar os 17 objetivos aí de desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar o quê? Nos 5 elementos do desenvolvimento. Quais são eles? Pessoas, pensando em erradicar a pobreza, né? A dignidade, garantir a dignidade e a igualdade, a prosperidade, paz, né? Promover sociedades mais pacíficas, parcerias, implementar a agenda por meio de uma parceria global sólida, o planeta, proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta, né? Então, um esforço aí global em torno, né, desse desenvolvimento sustentável. E aqui está cada um deles, como o vídeo trouxe, né? Então, eram 8 os objetos de desenvolvimento do milênio, e aí vem, né, os ODS aí, né, abranger mais objetivos a serem alcançados. A fome, agricultura sustentável, bem-estar e saúde, a educação de qualidade, igualdade de gênero, a água potável, energia limpa e acessível, que entra bastante aí no currículo da física, trabalho decente, crescimento econômico, a indústria, inovação, infraestrutura, que também entra aí a nossa área de ciência da natureza, redução das desigualdades, cidade e comunidades sustentáveis, o consumo e produção responsáveis aí, né? A mudança climática, vida na água, vida terrestre, a paz, justiça e as parcerias aí. Então, são esses os 17 objetivos aí do desenvolvimento sustentável. E no desenvolvimento das nossas aulas aí, né, com o currículo, a gente pode incluir isso, né? Então, quando a gente está desenvolvendo lá uma situação de aprendizagem, né, eu trabalho esses objetivos, retomo isso que o professor de geografia também trabalha, o da biologia, eu retomo esses objetivos com os alunos e pode trabalhar identificando, essa situação de aprendizagem, o que você consegue identificar que está relacionado com os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Então, por exemplo, a situação de aprendizagem e do Aprender Sempre, a última situação, ela vai tratar da energia nuclear e das usinas. Então, o que eu tenho ali? Energia limpa e acessível. Então, eu consigo encaixar um desses objetivos de desenvolvimento sustentável. E pensando na importância que tem os objetivos de desenvolvimento sustentável, né, ela foi incluída aí na Base Nacional Comum, né, que está entre uma das competências da Base Nacional Comum, que é o agir coletivamente aí com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis e solidários. Então, aí está incluído a ODS aí dentro da BNCC, dentro de uma das competências da BNCC.
E a gente deixou alguns vídeos que podem ser trabalhados lá na sala de aula, né? Então, o primeiro vídeo, ele traz aí uma breve explicação do que seriam esses objetivos, né? E outras dicas também. Aqui são dicas do IBGE, né? Então, tem vários vídeos do IBGE que vai tratar uma por uma das ODS, né? E numa das nossas formações do Centro de Mídias, falou desse site, né, Ecofalante, que traz vários vídeos que dá para ser trabalhado na área de ciências da natureza, tratando de temas, né, sobre desenvolvimento sustentável e as ODS também, né? E na prática, como que isso pode ser trazido também, além do desenvolvimento nas aulas, no nosso dia a dia, ações, né, na escola, na nossa vida diária, né, a gente pode trazer aí. Então, quais ações que podem contribuir aí para o desenvolvimento desses objetivos? A coleta da água da chuva, a criação de um ponto de coleta de resíduos recicláveis, a compostagem, a criação de horta, envolvimento dos alunos na manutenção, que eles gostam bastante, reutilizar, reduzir a utilização dos plásticos e papéis, a compra do supermercado, essas coisas assim, criar ações de integração entre os alunos para incentivar o senso coletivo, desenvolvimento de um sistema de reciclagem de resíduos, implementação de projetos de reutilização de materiais recicláveis, o plantio de árvores, né, o consumo consciente da energia elétrica, evitando desperdício. Então, isso aqui é só algumas dicas, né? Existem, com certeza a gente está falando, vocês estão pensando em diversas aí que vocês já desenvolveram, que vocês veem nas escolas aí. E, devido à importância desse tema, toda sexta-feira está tendo formação pelo Centro de Mídias no canal Desenvolvimento Profissional 1, tratando das ODS. Começa às 15h45 e vai até às 17h15, né? Toda sexta-feira no Centro de Mídias, então, está acontecendo essas formações. Alô, tá escutando meu áudio? Sim? Ah, vou solicitar o controle, Thaís. Acho que tá bom. Você tenta passar? Então agora, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o roteiro de recuperação, né, e aprofundamento de ciências da natureza, que é voltado para a terceira série do ensino médio, tá? Então, esse roteiro, ele foi elaborado justamente assim, porque as terceiras séries agora, elas vão ter essas avaliações externas, elas vão ter SAEB, SARESP, então eles estão preparando os alunos aí para fazer uma retomada de todos os conteúdos dos anos anteriores, inclusive do ensino fundamental, incluindo as habilidades, né, do bimestre mesmo da terceira série, tá? Então, eles fizeram todo esse programa de recuperação e eles elaboraram um roteiro formativo, né, que é um roteiro que vai mostrar todos os tópicos. Você pode passar para mim, Thaís, fazendo por favor? Então, nesse roteiro, né, nesse roteiro formativo, ele tem toda uma programação, né, que ela foi elaborada num cronograma integrado. Então, nesse cronograma integrado, ele é como se fosse um cronograma que integra o dia que tem a formação para o professor, o dia que tem a formação para o aluno e o dia que tem as avaliações, né? Então, nós podemos perceber aí, na primeira semana, do dia 2 a 6 de agosto, né, foi a formação com os PCs, essa parte que está em branco, né, é a formação com os PCs que eles têm lá no Centro de Mídias, lá na segunda-feira.
E os alunos vão acompanhar lá no centro de mídias a sequência de atividades 1 do Aprender Sempre, do volume 3. No caso aí eles colocaram volume 3, né? Mas no caso de Ciências da Natureza, nós estamos no volume 2, né? Então isso aí foi um errinho lá na digitação, porque das outras disciplinas, LP e Matemática, eles estão no 3. Só de Ciências da Natureza, que a gente não teve o Aprender Sempre no primeiro bimestre, a gente começou a partir do segundo, então a gente está no volume 2, tá? Então, a sequência de atividades, ela foi indicada para trabalhar no Centro de Mídias, na primeira semana de 2 de agosto. Na semana de 9 a 13 de agosto, tem a formação, vocês tiveram a formação pelo Centro de Mídias, na quinta-feira, da sequência de atividades 2. E já começou na 2 e a sequência 1. A sequência 1 já foi a formação antes das férias, né? No finalzinho lá, antes de entrar nas férias, teve a sequência 1, tá? E daí, o que está sendo trabalhado para os alunos? A retomada. Então, são 2 semanas de retomada, né? Até o dia 20 de agosto para os alunos. E agora, na semana que vem, vocês vão ter a formação novamente da sequência de atividade 2, que é a continuação da sequência 2 para o Centro de Mídias, tá? E o que vai ser trabalhado com os alunos na semana que vem no Centro de Mídias? A sequência de atividade 1. Vai continuar, então, durante 3 semanas, aí a sequência de atividade 1, do Caderno Aprender Sempre, tá? E daí, a partir da semana do dia 13 de setembro, começa a sequência de atividade 2. Não vai ser trabalhado esse bimestre a sequência de atividade 3, então são três sequências de atividades do Aprender Sempre. Nesse bimestre agora vão ser trabalhadas só 2, tá? E a última semana vai ser a semana de estudos intensivos, antes de acabar o terceiro bimestre. Não esquecendo que vai ter a AP3, né, que vai começar a partir do dia 13 de setembro, né? Então, a AP3, então, vai ser baseada até a sequência de atividades 1, tá? Então, eles sempre baseiam no que está sendo passado no Centro de Mídias, tá? Pode passar para mim, Thaís, fazendo favor. E o roteiro formativo, o que é o roteiro formativo? Então, toda quinta-feira, né, que tem a formação pelo Centro de Mídias do material do Aprender Sempre, né, da terceira série, eles elaboraram um roteiro, né, para estar fazendo essas formações com os objetivos dessa recuperação na terceira série, tá? Pode passar, Thaís. Né? E quais são esses objetivos dessa recuperação, né? Então, nesse roteiro, ele vai ter um panorama das temáticas que vão ser trabalhadas no terceiro bimestre. Eles vão apresentar os objetivos específicos, né, de cada disciplina e os objetivos específicos da formação do Aprender Sempre, tá? Então, todo esse roteiro formativo, ele apresenta todos esses objetivos. Ele indica também os principais referentes teóricos, né, que embasam a discussão prevista nesse ciclo formativo. Pode passar. E aonde que a gente acessa, né, esses roteiros? Então, tem uma pasta chamado Bitlink Roteiro Recuperação, Bitly, né? Então, vocês podem acessar depois esse link e vai ter 2 pastas. Uma pasta vai ter as orientações de desdobramento, né? Então, vocês têm a formação pelo Centro de Mídias de 2 ATPCs sobre o Aprender Sempre, e depois, lá na escola, vocês vão fazer o desdobramento dessa formação. Então, como que vocês vão fazer esse desdobramento? Tem todo um roteirinho, tem toda uma orientação que vai explicar certinho o que você vai fazer lá na escola. Isso vale, então, para quem tem carga completa, né? Para quem faz 7 ATPCs, né? Então, para todos aqueles professores que têm 7 ATPCs, esses 2 últimos ATPCs que você faz, já tem um roteirinho pronto de o que você vai estudar aí do Aprender Sempre. E daí tá tudo dentro da pasta. Você consegue acessar o link, Thaís, para mostrar a pastinha para eles? Fazendo favor.
Uhum. Então, nessa pasta, então estão divididos em duas pastinhas gerais. Uma é os roteiros formativos, então tem os roteiros do primeiro, segundo e terceiro, né? Que é um roteiro que vai explicar todos os temas, o que vai ser trabalhado, né? E daí dentro tem ciências da natureza, LP e matemática, né? Aí do terceiro bimestre tem lá um roteirinho em PDF, tá? Então ele tem tudo certinho aí o roteirinho. Todos os eixos formativos. Daí fala o que vai ser trabalhado em cada sequência, né, quais são os temas. E agora você abre para mim a pastinha do desdobramento, Thaís, fazendo um favor. Esses são os roteiros formativos, e daí tem a orientação para desdobramento na escola. Então, dentro dessa pastinha tem como que se fala, um roteirinho do que você pode fazer aí durante esses 2 ATPCs de desdobramento. Então, uma semana sim, uma semana não, né? É passado no Centro de Mídias a formação do Aprender Sempre, e daí tem esse roteirinho aí para fazer o desdobramento. Então, semana que vem vai ter essa formação. Então, ele tem tudo certinho, atividade, né? Professora de ciências do 9º ano até a 3ª série, ele fala lá, professor, né? Ele fala tudo certinho o que é para você fazer, como você realizar o estudo aí depois que acaba a formação do Centro de Mídias. Então, depois a gente vai disponibilizar o link também separado no grupo lá de Ciências da Natureza, e daí vocês podem estar baixando esses roteirinhos aí para vocês trabalharem na escola. Pode voltar. Agora, Thaís, fazendo favor. Na apresentação. Quer que eu compartilhe daqui? Fica mais fácil. Aqui. Aí a pastinha. E esse bimestre, como a Thaís comentou, né, o eixo, né, o tema escolhido é trabalhar a educação ambiental, tá? Então, todas as atividades, elas são focadas aí nesse eixo, né, de trabalhar algum tema voltado para a educação ambiental, tá? Então, a sequência de atividades 1 e a sequência de atividades 2, que nós vamos trabalhar agora nesse bimestre, né, elas vão falar primeiramente na sequência 1 as perspectivas e contexto na escola. Então, ela vai fazer um resgate com os alunos do que eles já conhecem da educação ambiental, do que eles já têm, como, né, os conceitos que eles já têm, os preconceitos que eles têm formados. Eles vão fazer um resgate de como que está sendo trabalhado na escola esse eixo, né, da educação ambiental. Aí, na situação de aprendizagem 2, baseada nesses conhecimentos prévios dos alunos, introduzir novos conhecimentos e valores, né, de forma de participação aí no eixo da educação ambiental, tá? Então, ao aliar o pressuposto de educação ambiental crítica com o trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento de habilidades essenciais das ciências da natureza, buscamos reforçar a importância de ações nas escolas que levem à reflexão, à tomada de consciência e à atuação dos estudantes frente à problemática ambiental na atualidade, de maneira a empoderá-los a serem autônomos, agentes de transformação de suas realidades. Então, esse é o eixo aí.
E agora eu vou comentar um pouquinho do caderninho aí do Aprender Sempre, tá? Do terceiro bimestre. Então, o caderninho ele foi baseado nas matrizes de habilidades essenciais, né? Essa matriz de habilidades essenciais, ela tem algumas habilidades de retomada de anos anteriores, né? E ela foi baseada também, né, na modificação do tempo pedagógico, né? Nesse tempo de suspensão das atividades presenciais, né? As aulas, elas precisam ser adequadas a esse formato do remoto, né? Então, eles foram pensando, né, já né, na pandemia, então eles adaptaram o caderninho aí para essas atividades aí, tá? Então, nós temos aí o Aprender Sempre do 9º ano e o Aprender Sempre da 3ª série. Das outras séries não tem ainda, mas seria legal que tivesse, porque o material é muito bom, tá? Então, eles foram organizados em 3 sequências de atividades. Cada sequência tem 6 aulas. Então, no total aí dão 18 aulas, né? No caso aí da nossa área, que são 20 aulinhas em média por bimestre, é um material para ser trabalhado o bimestre inteiro. Tá? Então, nos caderninhos, eles têm alguns objetivos que são os objetivos gerais, né, do caderno, e tem os objetivos específicos também de cada situação de aprendizagem. Então, vou comentar um pouquinho agora dos objetivos gerais. Então, dos objetivos gerais do caderno é estabelecer relações entre as habilidades essenciais com os objetivos de aprendizagem de cada aula, tá? Organizar a gestão de aula, que estimula a interação entre os estudantes, e como aplicar essas atividades nas turmas, tá? Outro objetivo geral do caderninho do Aprender Sempre é dialogar, né, sempre que possível, com outros professores das ciências da natureza. Então, isso já tá vindo lá no caderno Currículo em Ação, da 1ª série, né? Nós sabemos que agora as disciplinas, as competências e habilidades vão ser as mesmas, trabalhadas nas 3 disciplinas. Então, isso já está vindo lá no novo ensino médio, né? Então, eles já também estão levando isso para a 3ª série, lá no caderninho Aprender Sempre, que é tentar fazer essa interdisciplinaridade, tá? Diversificar metodologicamente as aulas, né? Adequando com a realidade da escola e o contexto híbrido, tá? E potencializar aí a participação autônoma e engajamento dos estudantes, tá? Potencializar também a reflexão da própria prática docente. Então, fazer o docente pensar na metodologia que ele está usando aí durante as aulas. Então, o Aprender Sempre tem todos esses objetivos aí. E daí tem os objetivos específicos de cada situação de aprendizagem. Então, da primeira situação de aprendizagem, né, que são 6 aulas, o objetivo específico é incluir no seu planejamento pedagógico a abordagem que evidencie o contexto socioambiental que a escola está inserida, bem como proporcione discussão sobre essa realidade com os estudantes. E a sequência de atividade 2, que também vai ser trabalhada agora nesse 3º bimestre, é possibilitar discussões sobre as diversas formas de conhecimento em relação ao meio ambiente, a fim de valorizar a cultura e sabedoria de povos tradicionais, e favorecer reflexões sobre os valores que diferentes grupos sociais estabelecem com o meio ambiente. Tá? E agora nós vamos conhecer um pouquinho do caderno Aprender Sempre de Biologia. Eu vou parar de compartilhar. Quer que eu continue passando aqui? Camila? Uhum. Só desligar meu áudio. Eu vou batendo aí, tá? Sim, tá. Bom, tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Sim. Sim. Bom, dentro dessas habilidades essenciais, né? Só um minutinho, acho que eu estou apresentando a minha apresentação. A de química. Bom, então, retomando, né? Dentro das habilidades essenciais, também nós temos as habilidades suportes, que são referentes a anos anteriores do ensino médio fundamental,
bem como as matrizes propostas na matriz das avaliações externas, né? Que são descritas no caderno, lá naquela primeira orientação, no caderno do professor. Bom, em biologia, né? No terceiro ano do ensino médio, a sequência de atividade dessa sequência de atividade 1 terá como foco, né, a origem da vida. E para ilustrar esse tema, temos imagens que representam o universo, povos primitivos, teoria da deriva continental, bem como nós também, tá? Para tentar entender como funciona esse tema. Vamos para o próximo. Tá? Dentro dessa formação desse terceiro bimestre, né, que é o segundo volume, a SA1 vai estar falando sobre origem da vida, a evolução e formação de novas espécies na situação de aprendizagem 2, e a SA3, conquistas evolutivas. Por favor. Bom, a estrutura da SA1, como já foi falado pela Eline, né? Todas as situações de aprendizagens tem 6 aulas e cada uma delas contém 45 minutos, tá? A primeira aula vai falar sobre a origem e os dias de hoje. A segunda aula, hipótese sobre a origem da vida. A terceira, a vida em constante evolução, com as ideias de Lamarck e Darwin. A quarta, a teoria da seleção natural. A quinta aula, a formação de novas espécies. E a sexta aula, sobre isolamentos geográficos e reprodutivos. Bom, a estrutura da situação de aprendizagem 1, né? Tem como alguns objetivos, como interpretar concepções religiosas e científicas, estabelecer a relação entre condições da Terra primitiva e a origem dos primeiros seres, identificar as ideias evolucionistas, interferir, identificar o papel dos isolamentos geográficos. Por favor, Aline. Dentro de todas as aulas, né, além dos objetivos específicos, nós vamos ter os objetivos gerais, que vão estar sendo desenvolvidos em algumas aulas. Pode passar, Aline, por favor. Não, o foco dessa atividade, né, que é a roda de conversa, atividade coletiva, pesquisa e análise, estabelecer relações. E observando essa aula 1, dentro dessas 4 atividades, a 2 e a 3, dá para a gente pensar que vai gastar um tempo maior. Então, ela pode ser deixada para uma sugestão, né, ser feita como tarefa de casa. Por favor. Já na aula 2, também nós vamos estar falando sobre o objetivo 3, que é diversificar metodologicamente suas aulas, levando em consideração as especificidades das etapas, a realidade da escola e o contexto híbrido, de forma a potencializar a participação, a autonomia e o engajamento dos estudantes. Bom, dentro dessa aula, tá, nós temos a proposta da metodologia de aula invertida, que é associada à sistematização das informações obtidas pelos alunos através da construção de um mapa conceitual, sem se esquecer dos protocolos de segurança. Esse levantamento de dados também dá para ser feito na forma remota, né, através dos diferentes meios que a gente tem de onboard, Padlet, entre outros, tá? E nessa aprendizagem colaborativa, tem a capacidade de preparar os estudantes para suas futuras realidades, né? E essa aula de aula invertida, segundo Elias e Gonçalo, 2020,
é um modelo de aula invertida que permite a reorganização dos espaços de aprendizagem, tornando-a um espaço de criação, colaboração, produção, experimentação, em que o estudante já vem com a base teórica e, a partir das suas concepções, seja desafiado a solucionar problemas, criar novas alternativas, novos caminhos e novas ideias. E as perspectivas desses autores, né, estão colaborando com a proposta do desenvolvimento de uma educação ambiental crítica. Tá? Essa próxima atividade, né, traz a proposta de uma produção de um podcast. Tá? Que no caderno do professor ela está sendo mais esmiuçada. Pode passar, Helena, por favor. Tá? Então, contendo foco na atividades, as propostas de atividades pluridisciplinares, né? Com as disciplinas de física e de biologia. Em física, quando a biologia está tratando da pasteurização na indústria, a física ela pode estar falando sobre os conceitos de calor, tá? Lembrando que pluridisciplinar é quando professores trabalham temas que se relacionam de seus componentes curriculares em um mesmo momento. Isso também pode ajudar na avaliação. Nessa aula, né, os autores estão tratando dos objetivos específicos. No caso, que é incluir em seu planejamento pedagógico abordagens que evidenciam o contexto socioambiental que a escola está inserida, bem como proporcionarem discussões sobre essa realidade com os estudantes. E que, assim, pode passar, Helena. E que após esse levantamento prévio dos conhecimentos dos estudantes, né, eles possam interpretar o processo evolutivo humano, bem como o resultado da sua interação entre os mecanismos biológicos e culturais. E pede-se nessa atividade também para elaborar um diagnóstico participativo da realidade social local e podendo utilizar o aplicativo Google It, né, que é assim que fala? Não sei se eu estou falando correto, tá? Para estar verificando o entorno da escola, como que está funcionando, como que está esse ambiente? Esse ambiente foi modificado? Continua igual? Os alunos também podem ser estimulados a estar conversando com pessoas mais velhas que moram na região, para estar vendo como que isso está sendo desenvolvido, tá? Eles têm imagens, fotos, lembranças de como era essa região, para eles estarem identificando como isso acontece, esse processo de evolução. Por favor, Helena. E na aula 3, vai estar falando sobre a vida em constante evolução, as ideias de Lamarck e de Darwin, sobre o ensino, e dá para a gente estar trabalhando tudo isso sobre o ensino híbrido, tá? Pode passar, Helena. Tá? E dentro dessas possibilidades de ensino, para esse ensino híbrido, é sugerido que se faça o uso desse aplicativo Wordial, que a Thais já fez a formação com a gente no semestre passado, né? Onde vai poder estar sendo trabalhadas atividades personalizadas para a sala de aula, como questionário, competições, jogos de palavra, entre outros, que as possibilidades são infinitas, né? Para estar trabalhando. Tá? E sempre lembrando que dentro dessas sugestões apresentadas, tá? Pode ser feita uma adaptação, sem se esquecer de estar trabalhando as habilidades, né? E essa adaptação está sendo levada em conta como que está a sua região, como que está a sua escola, o que você pode fazer, qual que é o nível que os alunos se encontram, né? Nessa volta presencial.
Bom, espero que tenha contribuído um pouco com vocês e até daqui a pouco. Aí a Maria Cristina levantou a mão. Maria Cristina, gostaria de fazer alguma pergunta? Acho que foi sem querer, desculpa. Ah, tudo bem, tranquilo. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, então, do caderno do Aprender Sempre de Química, tá? Você pode passar para mim, Thais, fazendo um favor. Então, o caderno do Aprender Sempre de Química, nas 3 sequências de atividade, eles vão trabalhar um pouquinho a introdução da química orgânica. Na sequência de atividade 1, vai falar um pouquinho sobre combustíveis fósseis e suas alternativas. Acho que caiu a minha reunião aqui. Desculpa, pessoal, meu Wi-Fi caiu. Aqui na DE, a internet está bem ruim hoje, está caindo toda hora. Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Aí está um ok para mim na reunião? Sim. Sim. Vamos lá. No sequência de atividades 2, então, vai trabalhar compostos orgânicos, e na sequência 3 nós vamos trabalhar funções orgânicas. As funções orgânicas, que é a sequência de atividade 3, vai deixar só o quarto bimestre, tá? Então, vamos trabalhar só a sequência 1 e 2 agora, esse bimestre, tá? Então, vamos lá, então. Então, na primeira sequência de atividades 2, elas foram organizadas em aulas duplas, tá? Então, nas primeiras 2 aulas vai ser trabalhado sobre petróleo, gás natural e carvão mineral. Nas outras 2 aulas vão ser trabalhados processos de transformação do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. E nas 2 últimas aulas da sequência 1, a biomassa como recurso alternativo. Na primeira sequência, né, nas 2 primeiras aulas da sequência de atividade 1, né, eles pedem para fazer uma retomada do que são combustíveis fósseis, onde que eles são utilizados, né, como que é formado o carvão mineral e como que é formado o petróleo. Então, eles pedem para trabalhar pedem para fazer uma retomada e trabalhar um texto com os alunos. E pensando nessa área ambiental, eles trouxeram várias atividades que remetem, né, a essa parte do meio ambiente, a emissão de CO2 na queima dos combustíveis fósseis. Então, uma das questões aí que eles colocaram são questões do Enem. Eu achei muito legal que eles colocam muitas questões do Enem, muitas questões de vestibular. O material veio bem, assim, bem elaborado. E uma dessas questões fala justamente, né, da crise energética, tá? Então, eu vou ler com vocês essa questão 4. Em 2014, iniciou-se em São Paulo uma séria crise hídrica que também afetou o setor energético, agravada pelo aumento do uso de ar-condicionado e ventiladores. Com isso, intensifica-se a discussão sobre a matriz energética adotada nas diversas regiões do país. Sendo assim, há necessidade de se buscarem fontes alternativas de energia, que impliquem menos impactos ambientais. Considerando essas informações, se fosse possível utilizar apenas fontes não renováveis de energia para substituir a geração de energia elétrica nas hidrelétricas, qual combustível fóssil que implicaria em menores impactos ambientais você usaria? Justifique, né? Então, daí ele pede para o aluno fazer uma busca, né? Tentar fazer uma busca na internet, fazer uma pesquisa, para tentar responder essa questão, né? E daí o mais indicado, né, seria o metano, né? O metano na sua fórmula tem
tem uma, né, quantidade menor de carbono, né, e vai emitindo aí uma menor quantidade de CO2. E tem uma outra vantagem também, que ele não libera compostos com enxofre, né? Então, compostos de enxofres aí são os principais causadores aí da chuva ácida. Então, também é uma outra vantagem aí da utilização do metano. O metano aí também é um gás aí que é um combustível fóssil, tá? Outra atividade voltada aí para a parte do meio ambiente que eles colocaram é uma pesquisa aí dos 3 combustíveis fósseis, né? Petróleo, gás natural e mineral. E ele pede para você trabalhar uma metodologia ativa chamada rotação por estação de aprendizagem. Então, ele pede para você colocar em mesas, ou você pode usar mesa, pode usar apresentação em PowerPoint, e dividir as salas em 3 áreas, né? E pedir para os grupos estarem rodando na sala, e cada grupo vai ter, naquela tabela, vai ter um dos 3 combustíveis. Então, um grupo vai estar pesquisando sobre o petróleo, o outro grupo vai estar pesquisando sobre o gás natural e o outro grupo sobre carvão mineral, tá? E daí, o que eles pedem para estar fazendo na pesquisa? Como é formado, de onde é extraído, aspectos ambientais e aspectos econômicos. O que é legal, assim, você dar um foco, né, voltado agora nesse bimestre, que é a parte da educação ambiental, é você estar comentando um pouquinho sobre os aspectos ambientais, né? Tanto no petróleo, da extração do petróleo, né? Quais são os impactos da extração, quais são os impactos da queima, né? E quais são os impactos que eles podem causar aí no efeito estufa e no aquecimento global, tá? Do gás natural, né? Entra nessa mesma linha, né? Que é da queima dos combustíveis fósseis, né? E do carvão mineral também, tá? Só que o carvão mineral, ele libera uma grande quantidade de CO2, tá? Então, ele é muito poluente, tá? Apesar de ser muito utilizado ainda. Então, essa metodologia ativa de rotação por estação é bem legal. E uma outra atividade na aula 3 e 4, né? Agora já passamos, né, para outro tema. Ele vai falar sobre como que é feita a transformação do petróleo, do carvão mineral e do gás natural. Então, como que ele é formado, quais são as fontes de energia renovável e não renovável. E ele trabalha assim, ele pede para começar assim com algumas questões iniciais de sondagem. Então, o que são combustíveis fósseis, né? O carvão mineral, o gás natural e o petróleo são renováveis? Será? São fontes de energia renovável ou não, né? E aonde que é onde é mais utilizado os combustíveis fósseis, tá? E uma das atividades que é muito interessante, que ele faz uma conexão com a língua portuguesa, é a elaboração de textos argumentativos. Então, eles tentam fazer essa conexão também com a LP e matemática, né? Sempre eles fazem essa conexão. E uma das atividades é a produção do texto argumentativo, né? Então, ele pede assim, né, a situação do problema. O carvão mineral é uma fonte de energia não renovável e poluente. Libera partículas sólidas, como cinza, fuligem, além de ser responsável pela emissão de gases de efeito estufa, derivados do carbono, e do SO, né, dos sulfetos, e das chuvas ácidas, do NO. Sua exploração tem grandes impactos no meio ambiente. Se o carvão mineral apresenta tantos impactos negativos, por que ele ainda continua sendo explorado? Então, é uma sugestão de atividade ainda da elaboração de um texto dissertativo argumentativo. Outra atividade voltada para a área do meio ambiente, né? Ele também é uma questão de vestibular, da Mackenzie de 2019, né? Ele fala aí do carvão mineral, né? E ele tem algumas afirmativas, né? Entre a diferença entre carvão mineral e vegetal. Então, é uma atividade bem interessante também. Tá? Outra atividade também voltada para a área do meio ambiente, né? Ele vai fazer um comparativo entre carvão mineral, petróleo e gás natural, né? E ele vai falar um pouquinho sobre o que são combustíveis fósseis, fontes de energia, e daí os alunos trabalham aí quais são as alternativas verdadeiras e falsas. Então, é uma atividade bem interessante aí também, né, no caderninho.
E daí ele pede também, né, que a atividade do carvão mineral, que é o texto argumentativo aí que eu tinha comentado. E as duas últimas aulas da sequência de atividade, ele vai trabalhar a biomassa como recurso alternativo de uso de combustíveis fósseis, né? Então, ele vai também passar uma situação problema também para o aluno, e ele vai falar sobre o uso das sacolinhas plásticas. Então, esse é um problema que a gente tem enfrentado muito, né, no mundo inteiro, que é o uso do plástico, né? Tentar banir o uso do plástico, tá? Então, ele vai falar, vai pedir para o aluno fazer, se posicionar, se ele é a favor ou não do uso de sacolinhas, do que é feita as sacolinhas, como que é feita a biodegradação das sacolinhas, se existe formas de estar fazendo sacolinhas que sejam menos poluentes, né? E apresentar umas soluções de problemas aí, tá? Então, daí tem aí essa situação de atividade bem interessante. Vou passar bem rapidinho o vídeo para vocês do uso do plástico, que foi elaborado pela pesquisa da FAPESP. Bem interessante o vídeo. Ele só tem uma musiquinha, pessoal, acho que tá sem áudio, né? Acho que não. Vai com isso.
Então, esse vídeo, na verdade, ele é bem assustador, né? Pensar que o plástico, ele surgiu aproximadamente há 100 anos atrás, né? E que ele demora de 200 a 400 anos para poder ser decomposto pela natureza. Ou seja, o primeiro plástico que foi criado, né, ainda não se degradou na natureza. Então, vocês percebam o quão grande é esse problema do plástico no mundo, né? A gente está virando um planeta plástico, né? Os oceanos, né, eles estão cheios de ilhas de plástico, né? Além dos plásticos, né, grandes, que a gente fala, né, são os plásticos de grande porte, temos os problemas também com os microplásticos, que são os plásticos que se decomporam, né, que quebrarem pequenas partículas menores que 5 milímetros, né, e eles estão entrando na cadeia alimentar dos animais dos oceanos, estão entrando também na água que a gente bebe. Em tudo que a gente vive hoje em dia, a gente é rodeado por esses microplásticos, tá? Então, por exemplo, 35% da água, né, ela é contaminada por plásticos que são liberados na lavagem da roupa. Então, a lavagem da roupa, ela libera dos tecidos sintéticos, né? Eles liberam esses microplásticos, né? Então, 35% da poluição da água vem pela lavagem de roupa, desses tecidos sintéticos. 28% vem do pneu, né, que o carro vai liberando essas partículas de degradação do pneu, né, vai soltando mesmo naturalmente. 0,3% são de grânulos plásticos, né, que são aquelas pellets, né, que eles usam para a indústria de plásticos mesmo, que são pequenas bolinhas, também são desses grânulos. São pó das cidades, 24%, então tem plástico pelo ar, né? Engraçado pensar, mas o ar está cheio de plástico, microplásticos também, né? Nessa poeira de plástico. Aí tem 7% da sinalização marinha, 3% de revestimentos marinhos e 2% de higiene pessoal, né? Então, por exemplo, aqueles sabonetes que tem aqueles microesfoliantes, ou aquela pasta dental que tem, né, aqueles grânulos, também são baseados à base de polímero de plástico, né? Então, isso está causando uma grande poluição e a gente está virando um planeta plástico. Está alterando toda a cadeia alimentar. A gente já foi feito estudo que os seres humanos têm muito plástico dentro dos órgãos, né? Foi feito no rim, no fígado, já foi encontrado plástico. E 90% da água que a gente bebe já tem esses microplásticos também. Então, a água mineral que a gente bebe já também está contaminada. Então, temos que pensar aí em formas alternativas aí de estar substituindo esses plásticos, né, por materiais mais biodegradáveis. Tá bom? Então, nessas atividades aí, da sequência de atividade 1, a gente pode sempre estar lembrando aí desses 4 objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a energia limpa e acessível, né? Tentar usar os combustíveis fósseis, deixar eles de lado, porque eles liberam muito CO2, né? Causa o aquecimento global, né? Então, tentar usar energias mais limpas, né? Renováveis. Cidades e comunidades sustentáveis, também um outro ODS que a gente pode estar trabalhando nessas atividades de química. Consumo e produção responsável, também é um outro ODS. E ação contra a mudança global do clima, né? Que entra aí a parte da queima dos combustíveis fósseis aí. Então, sempre que a gente está trabalhando atividade, sempre vai lembrando aí dos ODS durante as aulas aí com os alunos. É bem interessante. Agora eu vou passar para a química. Vou trocar de computador aqui. Então, fazendo um revezamento aqui com os computadores. Pode permitir para mim, você já permitiu? Então, eu vou falar um pouquinho da física. Não está aparecendo tela inteira para mim. Então, eu vou falar um pouquinho das situações de aprendizagem da física
A primeira situação da aprendizagem vai falar um pouquinho das ondas eletromagnéticas, que é um tema de retomada lá do quarto bimestre da segunda série. Depois a radioatividade e a energia nuclear e os impactos ambientais. Então, para a primeira situação, não está entrando. Meu mouse não tá funcionando o mouse mesmo. Então, a primeira situação aí, a primeira aula vai falar das ondas eletromagnéticas e as suas propriedades. Então, a primeira aula, ele traz como uma ativação inicial o desenvolvimento que pode o professor realizar esse experimento ou o aluno, né, colocar os alunos para que eles possam realizar. É um experimento que já trazia lá no caderno do aluno do quarto bimestre para a segunda série, que seria a blindagem, né, das ondas eletromagnéticas. Então, é pegar dois celulares, né, são dois celulares, um celular vai ser embrulhado com papel alumínio e o outro sem embrulhar. E daí vai fazer ligação para aquele que ficou embrulhado. Uma ideia que pode ser feita é que ao invés de ficar embrulhando o celular o tempo todo no papel alumínio, é fazer uma caixinha pequena onde caiba o celular e revestir essa caixinha com papel alumínio, né? E aí você vai utilizar essa caixinha, né? Se você tem 3 salas, 4 salas de terceira série, você vai usar com todas essas séries essa mesma caixinha, né? Ao invés de ficar embrulhando ali o celular com papel alumínio, né? Então pode ser feita essa atividade lá com eles, né? Dando um início, né? Dando um pontapé inicial para dar essa retomada sobre as ondas eletromagnéticas. Aí, na sequência, vai ser trabalhado, né, na parte do desenvolvimento, a aula 2 e a aula 3, que vai explorar um pouquinho mais do espectro eletromagnético, retomando a ideia do que é frequência, comprimento de onda, etc. Já a quarta e a quinta aula já vai entrar. Na verdade, a gente trabalhava anteriormente com São Paulo, País Escola, toda aquela retomada dos modelos atômicos da química, a gente retomava até chegar ao modelo do Bohr. Agora não, agora ele já parte direto para a ideia da emissão e da absorção do espectro eletromagnético ali, né? E vai falar do modelo atômico do hidrogênio ali um pouco. E depois retoma ali na sexta aula, daí já vem o fechamento, aonde também é trabalhado questões do Enem. Então, o material ele é bastante rico, é muito bom. Então, primeiro você começa com a ativação, depois faz o desenvolvimento, trabalhando os conceitos com eles, né? E na aula final, na sexta, para fechar, são trabalhadas questões de vestibular e Enem. Então, está aqui a habilidade, o objetivo da aula, a ativação inicial, que seria trabalhar o experimento. Ali tem um link, que é do Manual do Mundo, em que ele traz aí como é que fazer e tal. E a gente, é bem simples, é um experimento extremamente difícil, fácil de fazer, né? E ele traz ali o como fazer. Depois, para desenvolver a aula e trabalhar os conceitos de comprimento de onda, frequência e velocidade, a gente já está acostumado a trabalhar com esse simulador PET, ele facilita bastante, que ao invés de eu fazer o desenho no quadro e ficar explicando para o aluno, se eu entrar lá no simulador, eu consigo fazer com que ele visualize a ideia do comprimento de onda, da frequência, mostrar a relação de inversamente proporcional entre frequência e comprimento, né? E também eu consigo trabalhar aí é um descritor de SAEB, né, que é a ideia de proporcionalidade ali, e uma habilidade de SARESP, né, porque quando a gente está trabalhando ali a onda, né, as ondas eletromagnéticas, o que eu estou pensando ali? Uma função periódica e que eu entro aí na ideia de uma função senoidal. Então, eu também consigo aí puxar para o lado da matemática, a física. Eu vou ver se eu consigo mostrar bem rapidinho aqui o simulador.
Tá aqui. Então, tá aqui o simulador aberto. Eu coloquei aqui, ó, eu posso fazer como pulso e daí eu mesmo mexer aqui. Mas eu prefiro assim que fica mais fácil. Oscilador, posso deixar solto aqui ou infinito. Então, eu vou alterando aqui. E eu vou mexer com a frequência dessa onda. E o que eu consigo trabalhar com os alunos? Eu vou mostrar para eles que o ponto mais alto é a crista, embaixo é o mais vale, e que a distância entre duas cristas vai me dar o comprimento de onda. Então, o que ele vai observar? Quando eu tenho uma frequência maior aqui, o que acontece com esse comprimento de onda? Ele vai observar. E eu vou conseguir trabalhar essa relação de inversamente proporcional. Então, se a frequência está aumentando, quer dizer que os pontinhos mais altos da onda vão ficar mais próximos. Quer dizer que seu comprimento de onda diminuiu. Então, eu consigo explorar com detalhe essa parte das ondas ali com eles. Eu trabalho amplitude, comprimento de onda, frequência, até chegar na parte ali da equação de velocidade. Então, vamos retomar aqui. Aí eu chego na equação, trabalhando com eles, e aí depois de ter explorado com eles esses conceitos de frequência, comprimento de onda, vem a ideia de construir o espectro eletromagnético com eles, né? O desenho pode ser feito no quadro, e aí eles conseguirem identificar onde está a onda de rádio, a micro-onda, o infravermelho, o raio-x, etc. Mas uma coisa que facilita é fazer com um barbante. Então, pode ser feito um painel na sala de aula, onde a gente vai representar essa onda com um barbante. O que a gente começa? Eu brinco com eles que é o Ramelux G, que é uma maneira de você decorar, né? Não é de certo decorar, mas é uma maneira de você guardar as ondas eletromagnéticas, da onde começa da menor para maior. Então, eu vou começar com ondas de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raio gama. Então, eu consigo trabalhar com eles, representando que quando eu começo da onda de rádio, esse comprimento de onda vai ser maior, vai ser mais distante, vai ser mais espaçado. E aí, quando eu chego no raio gama, esse comprimento de onda vai estar mais juntinho. Por quê? Porque ali eu tenho uma frequência maior. Então, eu consigo conciliar ali o que eu explorei com o simulador, eu fecho construindo esse espectro eletromagnético com eles através de um painel, né, representando a onda com um barbante, e embaixo a gente pode imprimir ou levar algum objeto e colocar ali, né, encaixando onde está a onda de rádio, ali nesse espectro, onde está a micro-onda e assim por diante, Então, seria isso. Então, aqui a brincadeira que eu fiz do Ramelux G, né, é uma dica para guardar a sequência das ondas eletromagnéticas da menor para maior. Então, onda de rádio, micro-onda, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raio-x, né, e assim por diante. Então, é representar isso daqui através do barbante, que facilita. Daí depois vai trabalhar e entra também junto com a física aí, né, os espectros de absorção e emissão da radiação, que vai falar aí um pouquinho do modelo atômico do Bohr, que vai explorar um pouquinho ali com eles essa parte. Também utiliza o simulador para emissão ali do átomo de hidrogênio. Aqui também vai trabalhar um pouquinho da física moderna, né, então ele encaixa, eu começo com a onda eletromagnética, depois eu vou falar da emissão e da absorção, e aí entra aí a ideia um pouquinho da física moderna, que é trabalhar aí o problema que existia, né, que é a radiação de corpo negro. Então, o simulador, ele mostra bem certinho e vai também trabalhar a ideia de frequência. Então, é muito importante a primeira aula ser desenvolvida para que eles possam entender aqui essa parte do espectro de emissão de um corpo negro, né? Então, aqui tem 2 simuladores também, o nosso tempo está curto,
a gente explora numa próxima orientação, né? Numa próxima reunião a gente explora melhor, mas além do FET tem esse outro simulador que ele trabalha aí a parte da estrutura do átomo, que dá para ver bem certinho a emissão e a absorção do espectro ali do hidrogênio, né, do átomo de hidrogênio. E finaliza aí com a aula com questões do Enem. Então, eu vou encerrar minha parte aqui, que a gente já ultrapassou o nosso horário, né? Então, numa próxima orientação, a gente explora melhor a sequência de atividade 2 e a 3, que ficou aí para o quarto bimestre, né? Então, passo a palavra, minha parte eu encerro. Para finalizar, né, uma frase aí, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, né? Então, às vezes a gente coloca toda essa responsabilidade nos outros e a gente esquece que às vezes começa tudo da gente, né? Toda mudança começa de dentro da gente, tá bom? Então, queria agradecer muito a presença de todos e estamos abertos para dúvidas agora. Caso algum professor queira comentar alguma coisa. E daí, caso alguém não tenha nenhuma dúvida, tem mesmo. Já está liberado já. Tá bom? Vou ficar aqui aguardando, caso alguém queira comentar alguma coisa.